nacional para enfrentar as queimadas em biomas brasileiros. Esta reunião está sendo transmitida pela internet e pelas nossas redes. O deputado que quiser transmitir pela sua rede também está à disposição. E os cidadãos podem participar diretamente aí pelo meio do E-Democracia. Aqui os deputados vão apresentar um relatório, e após a apresentação do relatório, ouviremos as indagações ou sugestões dos deputados presentes. Damos como lido os expedientes recebidos por esta comissão. Os mesmos encontram-se na secretaria, à disposição dos senhores parlamentares. Se houver alguma necessidade de uma busca, de uma leitura mais detalhada, todos os expedientes estão sob a guarda da secretaria da comissão e aí da nossa secretária Silvia, a quem agradeço, como agradeço a todos os consultores e assessores de deputados que se debruçaram fortemente para que a nossa comissão, no dia de hoje, pudesse fazer a apresentação do relatório. Essa é a 14ª reunião técnica e hoje vamos apresentar o relatório do bioma Pantanal. Após 11 reuniões técnicas, onde foram ouvidos os mais diversos segmentos da sociedade, dos governos federal e estaduais e Ministério Público. Contamos com o apoio de todos os parlamentares que integram esta comissão. A participação de cada um foi fundamental para que chegássemos até aqui com o resultado do relatório. Não poderia deixar de agradecer ao presidente Rodrigo Maia, que criou esta comissão de forma urgente, como a situação requeria, permitindo a discussão do tema em um momento muito dramático pelo qual passou o nosso Pantanal, o povo pantaneiro. O relatório do bioma Pantanal, como já é de conhecimento dos senhores parlamentares, membros desta comissão, possui quase 300 páginas. Assim, fizemos um resumo para leitura. É um resumo denso, né? Eu entendo que, às vezes, a leitura fica extensa, mas é a forma legal que a gente tem de fazer uma apresentação. E inicio dizendo que é com muito orgulho e, ao mesmo tempo, tristeza que apresentamos este relatório. Orgulho por refletir do trabalho e união de parlamentares, cidadãos e cidadãs do Brasil em busca da defesa de um dos mais importantes biomas do mundo. Tristeza porque não deveríamos estar passando por uma das maiores tragédias socioambientais da história. Continuamos a passar. O Pantanal está, tanto Mato Grosso como Mato Grosso do Sul, Bolívia e Paraguai, passando ainda por situação dramática. Durante meses nos debruçamos sobre tão difícil tema, uma escuta qualificada de setores e segmentos diversos. E pesquisamos com afinco a dinâmica e a riqueza do bioma, bem como as causas e consequências da tragédia. Assim, podemos apontar caminhos para que nosso amado Pantanal seja devidamente respeitado e para que os animais, as plantas e os humanos que se encontram no Pantanal nunca mais passem por semelhante situação. Logo no início dos trabalhos, comparecemos ao local da tragédia em diligência que reuniu inúmeros parlamentares, autoridades públicas e pantaneiros, para compreender as providências imediatas necessárias ao auxílio do maior impacto e daqueles que estavam colocando as próprias vidas na linha de frente. E aqui ressaltar e dizer que perdemos em 2 quedas de aeronave pessoas que estavam na linha de frente, além de um profissional da área ambiental que perdeu a vida apagando fogo também na linha de frente. Todas as providências possíveis aos membros desta comissão foram tomadas de imediato. Cobramos do Ministério Público, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Defesa, a contratação, designação imediata de um maior número de brigadistas para a área atingida e aumento da participação das Forças Armadas no combate aos incêndios, com disponibilização dos equipamentos e aeronaves adequados para a tarefa. Também sugerimos ao Ministério da Defesa e ao Ministério das Relações Exteriores a aquisição emergencial ou pedido de cessão de veículos e aeronaves aos governos russo e canadense, conforme modelos apontados como necessários pelos combatentes na linha de frente dos incêndios na região. Preocupados com o impacto da tragédia nos povos indígenas, acionamos o Ministério da Justiça
e a segurança pública para questionar sobre as medidas protetivas e reparadoras adotadas de imediato pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, para a proteção dos indígenas do Pantanal afetados pelos incêndios florestais, em especial os povos Guató e Bororo. Em seguida, para garantir o sustento de comunidades tradicionais e ribeirinhos da região, apresentamos o projeto de lei número 5009/2020, que dispõe sobre a concessão de auxílio emergencial aos pantaneiros atingidos pelos incêndios. Encaminhamos proposições para incidir sobre a lei de diretrizes orçamentárias, com vistas a reforçar priorizações e metas atinentes ao Pantanal para a recuperação dos ecossistemas afetados pelos incêndios e para a prevenção de novos. Além das medidas oficialmente encaminhadas, participamos do intenso reforço de interlocução com governos e legisladores estaduais, equipes de brigadistas, equipes policiais e membros do Ministério Público Estadual e Federal, organizações não governamentais, enfim, todos aqueles e aquelas envolvidos na linha de frente do enfrentamento da catástrofe. Em seguida, conduzimos mais de uma dezena de reuniões que permitiram a elaboração de um aprofundado diagnóstico sobre o desastre ambiental que assolou o Pantanal em 2020 e seus impactos sobre a fauna, a flora e a população que habita toda a região. A maior tragédia do Pantanal que aconteceu na história do nosso Pantanal. Cabe destacar a pluralidade dos debates realizados, nos quais participaram representantes de governo, professores universitários, especialistas, representantes de setores de turismo, pecuária, organizações eclesiásticas, representantes da sociedade civil, de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Esse esforço confirmou e evidenciou a necessidade do engajamento de todos os atores sociais no enfrentamento dos desafios relativos aos incêndios florestais e à concretização do desenvolvimento sustentável de nosso país. A partir das sugestões trazidas pelos especialistas e autoridades e a partir das demandas trazidas pela população diretamente afetada, foram apresentadas proposições legislativas, especialmente do aprimoramento da legislação ambiental, tratando sobre temas de extrema relevância, como o resgate de animais, a destinação de recursos para a efetiva conservação dos biomas, a proibição de práticas nocivas do correntão para desmatamento e a responsabilização do uso irregular do fogo no manejo. Em outros casos, em homenagem à economia processual e à celeridade do processo legislativo, foram avalizados e identificados, dentre as proposições em tramitação na Câmara dos Deputados, aqueles projetos cuja aprovação atenderia ao anseio da sociedade e contribuiria para a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável da região ou do país. Dentre as propostas consideradas essenciais para garantir a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da região, destacamos o projeto de lei número 9050/2018, que dispõe sobre a conservação e uso do bioma Pantanal. Com a anuência dos atores da proposta, que também são integrantes desta comissão, o PL do Pantanal foi atualizado a partir das sugestões e demandas apresentadas nas reuniões técnicas e agora trabalharemos para sua célere aprovação pelo plenário desta Casa, inclusive em diligência, junto ao presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, obtivemos do parlamentar boa intenção para votarmos os requerimentos de urgência já apresentados, bem como as respectivas proposições. Essas medidas e as demais providências descritas no relatório temático, ora apresentado, são apenas os primeiros passos tomados por esta comissão. Comissão externa em defesa da preservação ambiental em nosso país. Prosseguiremos com este árduo trabalho em 2021, analisando os impactos dos incêndios florestais e outras mazelas ambientais nos demais biomas brasileiros. Esta comissão desdobrará suas atividades, seu plano de trabalho para o Cerrado e a Amazônia no próximo período. No caso deste bioma, atentos para o trabalho da proposta de fiscalização de controle, PFC número 27/2019, por exemplo. Em complemento à nossa atuação imediata e propositiva, dedicamos grande esforço para compreender as causas e consequências dessa tragédia,
tendo sempre em vista as características específicas do Pantanal. Assim, apresentamos no início do relatório uma detalhada caracterização física sobre o Pantanal, discorrendo sobre sua origem geológica, características climáticas e regime hidrográfico. Em todas as interações entre os fatores bióticos e abióticos da planície pantaneira, é possível perceber a absoluta interdependência que a região possui com o planalto que a circunda. Os processos ecológicos e o equilíbrio ambiental da região de planície são influenciados pelos eventos que ocorrem nas partes altas da bacia. No que concerne à caracterização biótica, o Pantanal é considerado uma área prioritária para a conservação, dada a expressiva diversidade de espécies nos diversos grupos biológicos. As características do Pantanal revelam a grande influência biogeográfica dos biomas vizinhos, como o Cerrado a leste, a Amazônia ao norte e o Chaco a sudoeste. Dentro do mosaico de ecossistemas que forma a planície pantaneira, também são observadas espécies típicas da Mata Atlântica e até mesmo da Caatinga. O Pantanal é uma área úmida, sujeita a um pulso de inundação normalmente bem conhecido, composto por uma fase aquática e outra terrestre. Esse pulso de inundação é que permite a exuberância desse ecossistema. A variabilidade anual alternada entre enchentes e secas, chuva e estiagem, respectivamente, representa um fator ecológico fundamental para o equilíbrio deste ambiente. Apesar da relevância da sua biodiversidade, apenas 4,6% do território do bioma Pantanal encontram-se protegidos por unidades de conservação, das quais 2,9% corresponde a unidades de conservação de proteção integral e 1,7% a unidade de conservação de uso sustentável. Esta fragilidade e outras ameaças ambientais sofridas pelo bioma foram relatadas no texto apresentado, bem como os encaminhamentos já realizados pelos parlamentares da comissão para o enfrentamento dos problemas identificados. Optamos também por incluir nos capítulos iniciais deste relatório um breve histórico sobre a ocupação do território pantaneiro, num recorte que excede o recorte de 300 anos costumeiramente considerado. Assim, apresentamos relatos de pesquisa sobre os povos originários que habitam a região há alguns milhares de anos. De fato, a diversidade cultural da região pantaneira é tão impressionante quanto a sua diversidade ambiental. Quando os colonizadores europeus chegaram na região, nas primeiras décadas do século XVI, encontraram ali várias centenas de milhares de índios portadores de sistemas culturais ricamente diferenciados. Com a chegada dos colonizadores e a introdução do gado na região, começam as mudanças no manejo que configurariam a paisagem pantaneira que conhecemos. Com a ocupação portuguesa e o início da mineração em Mato Grosso, são fundados os primeiros quilombos da região, onde negros, indígenas e brancos pobres se refugiavam e resistiam à escravidão. Dessa miscigenação de classe, povos e culturas, tem origem a mulher e o homem pantaneiros, que descendem dos bandeirantes, dos quilombolas, dos garimpeiros, dos indígenas e de tantos outros que escolheram o Pantanal como seu lar. Assim como os processos ecológicos que garantem a vida na região. Também as comunidades tradicionais e etnias indígenas localizadas no Pantanal dependem primordialmente do equilíbrio funcionando do pulso da inundação que distingue este bioma. Muito além de influenciar diretamente seu sustento material, caça, pesca, cultivo de lavouras e criação de rebanhos. O ciclo das águas representa um dos pontos fundamentais dos modos de ser, fazer e viver da mulher e do homem pantaneiro. Para aprimorar a compreensão sobre a proteção garantida ao bioma pela Constituição Federal e pela legislação federal e estadual, realizamos também estudos sobre as normas aplicáveis ao bioma, que são apresentadas no texto deste relatório, além de evidenciar as diferenças entre a legislação de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A revisão aborda a necessidade de aprovação de uma lei federal específica para o Pantanal, conforme previsto no artigo 4º, no parágrafo 4º do artigo 255 da Constituição Federal.
Adentrando-se nas causas e consequências dos incêndios no Pantanal, neste ano de 2020, é preciso primeiro compreender que a tragédia socioambiental ultrapassa qualquer patamar histórico, levando a uma destruição jamais observada na região. O que estamos vendo atualmente no Pantanal não é natural, não é mera consequência da dinâmica do bioma ou da milenar presença de fogo na região. Não é só uma questão cíclica. De fato, o uso do fogo é algo comum e até mesmo salutar no Pantanal, seja pelo aspecto cultural, seja por questões técnico-científicas. Contudo, as proporções do desastre indicam que os incêndios de 2020 foram ocasionados por fatores que fogem a qualquer naturalidade. Para se ter uma ideia, tem-se que o número de focos de incêndio no Pantanal, ainda em outubro, já estava próximo ao dobro do número observado em todo o ano de 2019, ou também foi um ato crítico, foi um ano crítico, que também foi um ano crítico em função da escassez de chuvas. Ademais, neste ano de 2020, a extensão da área queimada ultrapassou em muito quaisquer patamares anteriormente observados. São 33 mil quilômetros quadrados de devastação. 14% do bioma foi incendiado apenas no mês de setembro, sendo apontado que a área queimada do Pantanal em 2020 supera em 10 vezes a área de vegetação natural perdida em 18 anos. A título de exemplo, queimou-se quase a totalidade do Parque Estadual Encontro das Águas e da área ambiental do Sesc Pantanal, da RRPN, bem como percentuais consideráveis de várias áreas indígenas que sofreram, estão sofrendo em função das perdas ambientais. Indígenas que perderam toda a sua área, sobrou apenas a terra queimada. Animais e humanos passam sede na maior bacia de inundação do planeta. Os jacarés atolados em barro, em lama, a onça com as patas queimadas, a ave tenta proteger o ninho. Vários pantaneiros que perderam tudo, faltam palavras para descrever tamanha tristeza. Diante desse quadro, não se pode utilizar as práticas tradicionais da região e a dinâmica natural do bioma como subterfúgio à sua destruição. A secularidade do uso do fogo no Pantanal não pode ser véu a encobrir verdadeiros crimes ambientais e contra a humanidade, cometidos pela ação inescrupulosa de alguns, inflados pela omissão daqueles que deveriam agir. Neste contexto, essa comissão não poderia permanecer inerte e acreditar que está tudo normal, como quer fazer transparecer a atual presidência da República. É evidente que não está. Dessa forma, diante de todo o debate técnico realizado por esta comissão, foi possível agrupar em 3 grandes pontos as principais causas que levaram aos incêndios no Pantanal e uma proporção jamais vivenciada. São esses pontos: as questões climáticas, a atuação estatal e a atuação humana. A começar pelas condições climáticas, tem-se que realmente o ano de 2020 foi atípico, apresentando índices de precipitação e umidade em níveis mínimos históricos, acompanhados por índices de temperatura em patamares máximos. Essa questão ficou muito clara durante os debates e parece incontroversa. No item 5.11 do relatório, são encontradas várias imagens e trechos transcritos das reuniões técnicas que explicam essas condições climáticas atípicas. Em uma apertada síntese, pode-se dizer que a anomalia negativa da precipitação e a umidade, acrescida de uma anomalia positiva de temperatura, eleva o risco de incêndio, que se torna ainda maior na presença do vento. Na temática, é preciso ainda compreender que, em razão das mudanças climáticas, as perspectivas futuras não são as melhores. Existem indicativos de que condições extremas continuarão e até mesmo serão intensificadas. Diante desse quadro, um alerta é extremamente necessário. Não se pode ter a confiança de que o bioma irá sempre se recuperar. Em primeiro lugar, porque os danos são incomensuráveis. Não se pode, por exemplo, recuperar a extinção de uma espécie da fauna ou da flora. Em segundo lugar, porque as condições climáticas futuras
podem não ser propícias à recuperação como foram no passado. A título de exemplo, tem-se que a intensa seca ocorrida na década de 60 foi sucedida de um período de inundação, o que pode não ocorrer após a crise atual. Tudo isso, é claro, encontra-se interligado com as alterações do uso do bioma, tanto em sua parte baixa quanto na parte alta. E aqui quero chamar muita atenção para a parte alta, para nascentes dos nossos rios. Em síntese, é alarmante perceber as transformações no uso e ocupação da bacia do Rio Paraguai. O Pantanal está sofrendo um processo acelerado de interferências antrópicas que poderá levar ao colapso de seu sistema ecológico. As dinâmicas territoriais subjacentes a esse processo se localizam, em grande maioria, nas áreas de cabeceiras dos principais rios da grande planície inundável. Desmatamento, expansão de monoculturas, barramentos hidrelétricos, uso massivo de agrotóxicos, crescimento urbano, ausência de saneamento e a mineração desordenada estão na origem de tais dinâmicas. Toda essa situação agrava e potencializa os efeitos destrutivos dos incêndios na planície. Que não sejamos mal compreendidos. Não somos contrários ao uso sustentável do Pantanal. Reconhecemos e valorizamos as importantes atividades econômicas que são exercidas no bioma. Exemplo do turismo e da pecuária. O turismo traz recursos ao tempo que leva um maior número de pessoas nessa paisagem exuberante que é nossa tradição marcante. A pecuária é também fruto de nossa cultura, da secular tradição pantaneira, de criação de gado em pastoreio extensivo. Essa tradição, no entanto, encontra-se fortemente pressionada por outras formas, que, ao de curto prazo, podem parecer mais lucrativas, mas que, em uma visão de longo prazo, devem ser repensadas, pois levam ao esgotamento do bioma. Dessa forma, a questão não é sobre possibilidade do uso, mas sim sobre sua forma. Não se trata de proibir, mas sim de garantir condições para que o uso possa ocorrer no presente e continuar a acontecer no futuro. Tudo isso é válido ressaltar. Não pode ser analisado de forma isolada, bioma a bioma, uma bacia a bacia. O meio ambiente transcende fronteiras, encontra-se amplamente conectado, interligado. A tipo de exemplo, a diminuição das chuvas no Brasil tem sido cientificamente ligada ao desmatamento na Amazônia, que também atingiu índices estratosféricos no ano de 2020. Diante do exposto, pode-se afirmar que as condições climáticas correspondem a um dos fatores relevantes para a contextualização dos incêndios no Pantanal. Contudo, esse fator isolado não seria capaz de elevar os incêndios aos patamares trágicos atingidos. Se enxergássemos o clima como único culpado, estaríamos sendo mais que ingênuos, seríamos perniciosos, seríamos omissos, corroborando com ações humanas criminosas e condutas estatais, no mínimo, improbas. Mas que isso, se delegarmos puramente às condições climáticas, o controle da situação, não só isentaríamos da culpa aqueles que a têm, como estaríamos dando aval para que situações como as deste ano voltem a ocorrer. Por isso, sem olvidarmos das excepcionalidades climáticas do ano de 2020, é preciso dar nome aos bois, pois a boiada continua a passar. As tragédias socioambientais continuarão a acontecer. De fato, parece não haver dúvidas de que a grande maioria dos incêndios no Pantanal tiveram origem em alguma forma de ação humana. São vários depoimentos de pesquisadores e de autoridades, inclusive de delegados da polícia, responsáveis pelas investigações que apontam a presença humana na origem da absoluta maioria dos incêndios. No entanto, se o homem está muito presente no Pantanal, é necessário compreender por qual razão, neste ano de 2020, os incêndios derivados da ação antrópica atingiram patamares muito acima das anteriormente observadas. Em resposta a este questionamento está o descaso e até mesmo a atuação dolosa do atual governo brasileiro em prol do extermínio de políticas ambientais construídas ao longo das últimas décadas, o que incentiva, ainda que de maneira indireta, o comportamento humano,
na forma de um perigoso círculo vicioso. Nessa diapasão, um primeiro ponto a se observar é que o atual governo constantemente passa sinais invertidos, a população gerando sensação de impunidade e até mesmo de necessidade de proteção ambiental. Está evidente que o presidente da República não percebe a importância de um meio ambiente saudável, enxerga na temática apenas a existência de interesses escusos contrários ao Brasil. Basta observar sua declaração perante a Organização das Nações Unidas, quando é um ato de racional negacionismo, disse sermos apenas vítima de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Já o ministro do Meio Ambiente diariamente adota posturas incompatíveis com o cargo, chegando a afirmar a necessidade de se aproveitar da trágica pandemia ocasionada pelo Covid-19 para passar a boiada e arrefecer a proteção ambiental no país. Sem falar o vice-presidente que busca descredibilizar dados científicos produzidos pelo INPE, alegando, por exemplo, que a instituição estaria caracterizando rochas aquecidas como focos de incêndio. Então, a afirmação foi rebatida de forma incontroversa no meio científico, que possui no INPE uma das instituições de pesquisas mais respeitadas no país. Ainda em reunião técnica, em 30 de setembro, o senhor Alberto Sitzer, coordenador substituto do programa de queimadas do INPE, explicou a questão, elucidando quaisquer possíveis dúvidas a respeito da temática. Como mais um exemplo do descaso socioambiental, tem-se nesse governo infringe a Constituição Federal, desrespeita indígenas, quilombolas e outras populações tradicionais, declarando abertamente que não irá mais demarcar ou titular seus territórios. É preciso compreender que essas declarações, quando proferidas por autoridades governamentais, ultrapassam o patamar das afirmações descabidas, despropositadas ou inoportunas para atingir o campo da ilicitude, visto que emanadas por aqueles que, além de possuir uma maior visibilidade social, estão constitucionalmente encarregados de proteger de proteção socioambiental. De fato, com tantos sinais invertidos enviados por autoridades que deveriam prezar pelo cumprimento do artigo 225 da Constituição Federal, parte da população passa a acreditar que não será punida caso desrespeite a legislação ambiental. E pior, passa a crer que a preservação ecológica é desnecessária. A questão mais grave é esta: entender e pensar que é desnecessária ou até mesmo prejudicial ao país. Nesse contexto de extrema pertinência, as palavras do procurador do Ministério Público, senhor Daniel Azevedo, segundo a qual a Amazônia funciona como uma espécie de bolsa de valores. Se o governo sinaliza que é contra uma postura mais forte de fiscalização, critica os órgãos ambientais, não nomeia pessoas técnicas para cargo de chefia, isso passa uma mensagem muito forte para a região. E os crimes ambientais, já está comprovado, começam a aumentar. Não sem razão, foram vários os depoimentos das reuniões técnicas desta comissão que corroboram os sinais invertidos passados pelo governo, aumentando o ímpeto destrutivo daqueles que não possuem a cultura da preservação. Vale observar também os vários apontamentos nas reuniões técnicas desta comissão, que indicam que o governo federal foi há muito notificado dos incêndios do Pantanal e, mesmo assim, permaneceu por meses em absoluta inércia e no silêncio. Os governos todos foram alertados sobre o que iria acontecer. O descaso é também comprovado pelos números de fato. A presença do Estado na região se mostrou muito aquém do necessário. É verdade, os profissionais e voluntários que atuaram no Pantanal são verdadeiros heróis da pátria e merecem o nosso efetivo reconhecimento. Contudo, é inegável que o controle efetivo dos incêndios demandaria uma atuação muito mais consistente do Estado brasileiro. Basta lembrar que, em meio ao caos, o IBAMA chegou no absurdo de determinar, sob o pretexto de falta de recursos, que as brigadas de incêndio florestais interrompessem os trabalhos em todo o país.
Neste momento, com chuvas, ainda estamos a precisar das brigadas. Para piorar, mais do que uma simples atuação direta, havia sinais invertidos. Está sendo denunciado uma atuação verdadeiramente dolosa do atual governo, com forte ímpeto para desestruturar por completo a proteção ambiental no país. Essa questão ficou clara na fala dos membros do Ministério Público em reunião técnica no dia 21 de outubro, bem como encontra-se detalhadamente apontada na ação civil pública que busca o afastamento do ministro Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente, da qual trechos também foram transcritos no relatório desta comissão. Diante de tamanha inércia, ou melhor dizendo, de premeditada atuação negativa de um governo, pessoas passaram a acreditar que a impunidade e na falta da necessidade de proteção ambiental que resultou em tragédias socioambientais jamais vistas ou sequer imaginadas em nosso país. Não sem razão, precisamos, pela primeira vez na história, absurdos como o famigerado Dia do Fogo, no qual fazendeiros buscaram a queima conjunta da Amazônia. Não sem razão, a devastação do Pantanal também atingiu recordes históricos que ultrapassam em muito ou até então observados. Diante do exposto, não há dúvidas. Por mais que as condições climáticas sejam um fator importante da tragédia socioambiental no Pantanal, a atuação deste governo e o componente humano foram fatores essenciais para que se elevasse exponencialmente todos os recordes históricos da devastação. Se fecharmos os olhos para essa questão, estaremos sentenciando de morte um dos biomas mais importantes do planeta, bem como todas as populações originárias e tradicionais que nele se encontram, e em um horizonte mais amplo, arriscando a própria sobrevivência humana na Terra. Assim, não há dúvidas de que a crise ocasionada pelos incêndios no Pantanal em 2020 é excepcional, acarretando devastadoras consequências ecológicas, sociais e econômicas. Diante de tal quadro, nós, parlamentares que formam esta comissão, que poderíamos permanecer inertes, continuaremos acompanhando e fiscalizando as providências tomadas pelo governo em relação às falhas apontadas e às providências sugeridas por esta comissão, a fim de que essa tragédia não se repita em nosso país. Sabemos de nossas limitações, seja por nossa condição humana, seja diante de nossas atribuições como parlamentares, mas faremos de todo o possível para que os brasileiros jamais presenciem novamente tamanho desastre, para que o Pantanal seja reconhecido, valorizado e eterno. Para prosperar com ações transformadoras, esse compromisso passa e depende bem mais do que convicção e vontade política. Apenas um projeto de desenvolvimento que preserve para produzir e produza para preservar. Poderá soerguer o Pantanal com vigor para enfrentar os atuais e futuros desafios. Um projeto que seja expressão dos problemas e necessidades reais do bioma como um todo, não apenas da sociedade humana, e muito menos apenas dos segmentos hegemônicos. Deve ser um projeto de todos e para todos, construindo de baixo para cima, com a participação ativa de atores coletivos que dão razão à finalidade para o Pantanal ser patrimônio nacional, sítios, Ramsar, patrimônio natural da humanidade, reserva da biosfera. Sem o protagonismo desses atores, esses títulos de reconhecimento da importância do Pantanal não passa de cenários vazios, abstrações da realidade. O que mais queremos nesta comissão é obrar em favor desse projeto, mas é preciso dizer que sem a permanente mobilização, organização e lutas dos segmentos sociais que se identificam e respaldam a propostas que estamos apresentando, nem mesmo esses podem ser assegurados. Muitas delas, notadamente os projetos de lei que defendemos, dependem de aprovação pelo Congresso Nacional. Seu devido alinhamento político, convergência de prioridades, senso de oportunidade e pressão da sociedade podem ser dormentes neste relatório, sem mesmo chegarem ao plenário para votação. Por tal razão, nossa principal mensagem é um alerta e, ao mesmo tempo, um chamado. O alerta é que o Pantanal continua queimando, que indica a necessidade de fazermos muito mais, por muito que tenhamos feito.
E o chamado é para a permanente mobilização desta comissão, dos pantaneiros e pantaneiras, e todos e todas que nesse país e mundo afora fazem do e no Pantanal uma luta real e simbólica pelo resgate da integridade da natureza violada, que tem sido pelo desatino dos interesses que se sobrepõem ao bem comum. Finalmente, manifestamos os devidos agradecimentos a todos os deputados e assessores que compõem esta comissão, a todos que participam e participaram de nossas reuniões técnicas e todos que nos acompanharam pelos diversos canais disponíveis, a equipe técnica da Câmara dos Deputados e, principalmente, a todos que estiveram no Pantanal lutando contra uma das maiores tragédias socioambientais deste país. E a todos os pantaneiros e pantaneiras que muito nos orgulham e que merecem nosso devido reconhecimento e a quem dedicamos este nosso relatório. Companheiros, companheiras que estão aqui na nossa reunião, esta é uma síntese do relatório, que tem quase 300 páginas, que tem uma dedicação muito grande de todos os estudiosos que se debruçaram sobre esse relatório e que está à disposição em nossa comissão externa para que a gente continue fiscalizando e cuidando do nosso Pantanal. É a síntese do relatório e, neste momento, solicito aqui a nossa equipe se tem algum deputado inscrito, né, aqui para que passemos a palavra para as falas dos nossos deputados, que eu agradeço aqui de coração pelo trabalho que fez, pela dedicação, para que a gente possa fazer uma discussão e trabalhar tendo em vista que o Pantanal continue vivo para todos e todas. Algum deputado inscrito? Se não se inscreveu, vamos fazer a chamada. Deputado Nilton Tato, por favor, com a palavra. 3 minutos, deputado Nilton Tato. Bom dia, deputada Rosaneide. Cumprimentar os colegas parlamentares. Eu não estou vendo, consigo ver aqui quais os outros deputados estão aqui presentes. Eu estou vendo o deputado Gervásio, o deputado Rodrigo Agostinho, o deputado Molon, o deputado Paulo Teixeira, o deputado Camilo, o Bisontoni, enfim, o deputado Vander, né? Eu primeiro quero aqui parabenizar a deputada Rosaneide pelo conjunto no seu nome. Também estender aqui o cumprimento a toda a equipe de assessoria, tanto da Câmara como do seu gabinete, da assessoria da bancada, dos parlamentares, pelo belo trabalho, pelo conjunto da obra. Quer dizer, mesmo durante o período eleitoral, foram realizadas, e com presença de parlamentares, diversas audiências públicas, reuniões de audiências públicas, e que nesse processo você teve o carinho de organizar e chamar para participar dessas audiências públicas todos do Pantanal. E quando eu falo todos, nós estamos falando de quem vive no Pantanal, de quem gosta, de quem ama o Pantanal, de quem acompanha. Estou falando da academia, estou falando de pantaneiros, estou falando de quilombolas, indígenas, de autoridades, né, das diversas esferas de governo, de voluntários, né, que estiveram nessa ação em defesa do Pantanal, no salvamento de animais, na busca de apoio, entendeu, para as populações também lá do Pantanal. E esse relatório, né, eu tive a oportunidade de também dar uma olhada rapidamente, e agora ouvindo o resumo apresentado por você, deputada Rosa, ele espelha muito todo esse esforço que foi feito de todos para ter uma realidade, né, adequada e que possa subsidiar nós parlamentares, e não só os parlamentares, mas pelo menos a gente cumprir o papel da gente, do que é que a gente pode fazer para que o Pantanal não venha a sofrer mais como sofreu e está sofrendo ainda neste ano. Todos sabem, tá, desse incêndio histórico criminoso, tá, que está sendo apurado,
e, e todos sabem dos desafios que tem para poder fazer, cuidar do Pantanal, cuidar das pessoas, cuidar dos animais, cuidar do bioma como um todo. E acho que está aí o desafio que você já coloca aqui o norte para a gente. Tá? O desafio que está colocado para todos nós, de pensarmos a bacia do Pantanal como um todo, não só a área que se alaga no Pantanal, né? Como já foi expressado e está colocado aqui no relatório por muitos especialistas, boa parte da água que vai para o Pantanal, ela vem de fora do Pantanal, está lá nas nascentes. Por isso que a gente precisa ter uma política, pensar a bacia do Pantanal. E toda a bacia do Pantanal precisa pensar, inclusive, das atividades que estão sendo desenvolvidas lá. Precisa valorizar atividades tradicionais que dialogam com a conservação, né, histórica, e nós precisamos criar mecanismos, entendeu, para poder incentivar essas atividades. Nós precisamos ter um olhar diferente para o Pantanal, né, que, diferentemente de outros biomas, tá, ali a vida do Pantanal como um todo, tá, precisa pensar a bacia como um todo. Tá? Então, né, a gente sabe, entendeu, que o Pantanal vem sendo degradado ao longo do tempo. Tá? Esses incêndios, neste ano, entendeu, chamou a atenção da sociedade brasileira, chamou a atenção, inclusive, internacional, e nós agora temos a oportunidade, então, de pensarmos como que a gente pode avançar em políticas públicas que dialogam com a perspectiva do desenvolvimento sustentável. Então, acho que é esse o desafio que está. É olhar o Pantanal como um todo, a bacia como um todo, como um caso onde nós precisamos fazer um esforço, tá? E nós não vamos fugir da nossa responsabilidade de fazer um esforço para pensar um projeto, pensando o Pantanal como um todo, um Pantanal sustentável. E é possível. É possível incentivar atividades econômicas, fazer com que se gere trabalho e renda, qualidade de vida para a população do Pantanal, e para que o Brasil e o mundo todo continue conhecendo o Pantanal, usufruindo do Pantanal, né? E, ao mesmo tempo, conservar e cuidar da beleza do Pantanal, para, inclusive para as futuras gerações. Parabéns, deputada Rosa Neide, pelo belo trabalho, né? E eu acho que a partir desse relatório vem o grande desafio que nós temos aí pela frente. E dizer, inclusive, para você e dar retorno para você, depois da reunião que nós tivemos lá com o deputado Rodrigo Maia, que nós já estamos trabalhando aí na atualização do projeto de lei do deputado Molon, né, da lei do Pantanal, e aí nessa perspectiva, de como é que a gente fala assim, nós sabemos da quantidade de coisas que não pode acontecer no Pantanal e que vem ocorrendo, mas também precisamos, né, dar conta daquilo que pode no Pantanal, do ponto de vista de atividade econômica, e como que é que deve ser feito, e os incentivos que precisam para a gente cuidar do Pantanal, né, que é a grande responsabilidade de todos nós. Obrigado, deputada Rosa Neide, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, deputado Nilton Tato, e o senhor foi um guardião dessa nossa comissão e vai continuar com todo o seu compromisso. Quero aqui agradecer as presenças na nossa audiência, o deputado Alessandro Molon, deputado Camilo Capiberibe, deputado Célio Moura, Gervásio Meira, Israel Batista, Merlong Solano, Nilton Tato, Paulo Teixeira, Rodrigo Agostinho, Rubens Ottoni e Wander Loubet. São companheiros presentes durante todo o trabalho e que eu agradeço fortemente de estar conosco nesta manhã. Passo por 3 minutos também ao deputado Rodrigo Agostinho para sua intervenção e, na sequência, está inscrito o deputado Wander Loubet, do Mato Grosso do Sul. Deputado Agostinho. Bom dia, deputada Rosa Neide, demais membros da comissão externa. Quero saudar todo o trabalho que foi desenvolvido por Vossa Excelência, pela sua equipe, pelos consultores da casa. O trabalho é um trabalho muito rico. Os resultados e do ponto de vista prático, a lista de projetos que foram priorizados, isso tem que ser uma bandeira nossa daqui para frente. Nós estamos enfrentando uma seca terrível no Pantanal e que, ao que tudo indica, deve continuar nos próximos tempos. Então, nós precisamos lutar para que, de certa forma, essas políticas públicas sejam implementadas. Então, há um bom tempo que a gente discute a lei do Pantanal aqui dentro da casa. Hoje, o projeto principal é o projeto 9950, de 2018.
liderado pelo deputado Molon, com diversos coautores, e com certeza, a gente fazendo as adaptações e os ajustes necessários, a gente vai ter um texto capaz de estabelecer políticas públicas mais claras para esse bioma Pantanal. Ao mesmo tempo que a gente está falando da maior área inundável do planeta, a gente está falando apenas de 1,8% do nosso território nacional. São 150 mil quilômetros quadrados, cerca de 20 a 30 mil quilômetros quadrados também em países vizinhos como Bolívia e Paraguai, né? E é algo que precisa, sim, avançar. Outros projetos foram priorizados pela comissão. Quero fazer um reconhecimento especial ao PL do Manejo Integrado do Fogo. O projeto está aqui desde 2018, que já poderia ter sido votado. Projeto que cria regras para a utilização racional do fogo, inclusive com prevenção aos incêndios que vem acontecendo no Pantanal. Projeto que acaba com essa prática horrorosa que nós temos no Brasil, que é o correntão, que é o projeto 5268, que também é algo que precisa avançar. A ideia de um projeto de acolhimento aos animais resgatados. A fauna no Brasil é tratada pior do que recurso mineral, né? O Brasil trata muito mal a sua fauna. A caça e o tráfico de animais são práticas recorrentes, as pessoas são presas e são soltas no mesmo dia. É uma vergonha isso que acontece. Além de propostas como o PL 5009, que trata do auxílio emergencial aos pantaneiros que tanto sofreram em relação a tudo que aconteceu. Então, quero saudar a todos, dizer que a comissão externa cumpriu aí com a sua missão. Fico muito feliz de ter visto a professora Rosa Neide na liderança desse processo. A região mega diversa, que é o Pantanal, precisa ter um carinho especial das autoridades, precisa ter um tratamento diferenciado. E eu acho que esse que é o grande desafio que a gente tem pela frente. Então, apenas para saudar a todos e dizer que eu estou de acordo com o relatório. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Augustinho. Quero dizer que os PLs que o deputado citou, que são extremamente importantes, que foi pensado pela comissão, foi discutido com o presidente Rodrigo Maia, o presidente acatou a questão das urgências, e vamos acompanhar, que precisamos muito do deputado Rodrigo Augustinho, presidente da Comissão Ambiental da Câmara dos Deputados, que fez imersão no Pantanal, veio para o Pantanal, sobrevoou o fogo, esteja aqui conosco, está acompanhando todo esse trabalho. Precisamos, deputado, do seu trabalho parlamentar e também de todo o seu trabalho militante na questão ambiental no país, que é reconhecido por todos nós. Em seguida, convido e passo ao companheiro Wander, deputado presente, deputado do Mato Grosso do Sul, pantaneiro, que acompanhou e trabalhou muito nesta comissão. Passo a palavra ao companheiro Wander. Bom dia a todos, colegas, deputados e deputadas da comissão. Queria, deputada Rosa Neide, em seu nome, cumprimentar toda a equipe técnica que contribuiu e ajudou na formulação, depois de todos os debates que fizemos, desse relatório. Eu já estou há 18 anos como deputado e, sinceridade, nunca vi um relatório tão completo como esse. E acho que é fundamental para subsidiar as orientações locais dos nossos municípios, dos nossos 2 estados, principalmente, e para todo o setor dessa questão ambiental. Acho que o relatório ele ficou assim bem distribuído, pega essa questão da caracterização física biótica, né, dividida nesses 6 pontos, o histórico da ocupação e caracterização socioeconômica, que atinge aí a ocupação colonizadora, essa questão dos povos originários, os impactos que isso tem, a questão da legislação ambiental aplicável ao Pantanal, acho que é interessantíssimo e fundamental, né? Essa questão da tragédia no Pantanal, as causas e consequências, né? Outra coisa, esse ponto da questão da responsabilização pelo uso irregular do fogo, né? Acho que a gente demonstra e aponta, né,
as soluções e as recomendações e propostas de soluções. Eu acho que o desafio nosso agora é a gente se ater muito nessa questão da atualização da legislação e aproveitar. Eu tive, junto com você e com mais alguns companheiros, na residência aquele dia, na reunião com o presidente Rodrigo. Nós temos que aproveitar, né, essa reta final aí, que também está se encerrando em fevereiro, o mandato dele, para a gente pegar esse substitutivo, fazer esse substitutivo, aproveitar o projeto de lei do Molon, né, para que a gente possa modernizar e de fato, apontar soluções concretas. Eu acho que, pela primeira vez, mesmo com toda a campanha eleitoral, com todo o período de pandemia, todos nós nos dedicamos muito. Eu tenho certeza que esse material vai contribuir muito, deputada Rosa. Eu acho que é importante, duas coisas só que eu queria acrescentar. É a publicação, a gente fazer essa publicação desse material, inclusive a publicação digital, para disponibilizar isso para os municípios, para todos os interessados. E eu acho que a gente podia trabalhar um pouquinho melhor, se for possível ainda, que eu acho que a gente como pantaneiro, e você e eu sou, a gente vai sofrer muito essa consequência da adequada logo, agora no período de janeiro. Eu acho que isso vai dar uma repercussão muito grande. Eu acho que no relatório a gente faz menções, mas eu acho que a gente podia, se for possível ainda, dar uma aprofundada com relação a essa questão da adequada. Isso vai trazer um impacto muito grande. A quantidade de cinza que tem, a hora que isso descer para o rio, e agora começa a chuvarada, isso acontece dentro de uns 30, 40 dias, e eu acho que nós vamos ter uma consequência muito grande, vai ter um impacto muito grande. E eu acho que a gente também, talvez, se a gente puder ainda melhorar um pouco no relatório essa questão, que eu achei que a gente fala, mas fala muito pouco sobre isso. E o resto é nós nos dedicarmos agora na nossa parte com parlamentares na questão da atualização dessa legislação, aproveitando esses PLs e a gente podendo rapidamente, o mais rápido possível, pegar esse projeto, aí está o relator Tato, né? Depois daquela conversa com o Rodrigo, tentar pautar em regime de urgência ainda, se for possível, este ano. É isso, parabéns a todos nós. Muito obrigada, deputado Wander. Quero dizer que o PL já está com regime de urgência, nós estamos acompanhando através dos líderes partidários e da nossa comissão, acompanhando aí com o deputado Rodrigo Maia. Gostaria de dizer que está aqui conosco também o deputado Leonardo, meu companheiro aqui do estado de Mato Grosso, pantaneiro do município de Cáceres, e que está conosco, quiser usar a palavra também, está à disposição. Gostaria de dizer que, com relação à observação do deputado Wander, a comissão coloca-se inteiramente aberta a isso, a nossa equipe técnica, de aprofundar em mais algumas coisas que foram indicadas pelos senhores deputados. Estamos prontos a isso, a recepcionar no relatório algumas indicações aqui feitas nesta reunião, ou que possam ainda ser observadas. Essa questão das cinzas tóxicas do Pantanal, porque depois de queimadas, diversas queimadas que houveram, um grande incêndio, e nós não temos ainda a tragédia completa, porque tem escassez de chuva, né, Wander? Se as chuvas tivessem caído torrencialmente, a gente já teria os rios, as nossas águas inteiramente contaminadas. Quero aqui chamar a atenção que a professora Carolina, pesquisadora da Universidade do Estado de Mato Grosso, já está em testes com as águas do Pantanal na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a gente já vai ter os primeiros resultados brevemente, com certeza, como mencionou aqui o deputado Wander, de forma muito trágica para o meio ambiente pantaneiro. Quero dizer que estamos ainda abertos à recepção, né, do Wander e de outros que apontarem mais alguma questão específica. Como o deputado Wander solicitou, vai estar no site da Câmara, vai estar à disposição de todos, a comissão pode ser acessada, vai continuar com todo o material à disposição. O relatório, após mais essas indicações dos senhores, estará disponível. Poderemos fazer uma entrega, deputado Wander, ao governo do Mato Grosso do Sul, junto com Vossa Excelência, e aqui ao governo do Mato Grosso, com o deputado Leonardo e outros que puderem, para que a gente faça uma entrega oficial e também deixe à disposição de todos que participaram aqui conosco, universidades, todo mundo vai ter acesso, nós vamos enviar
a nossa equipe aqui vai enviar, e todos que também se interessem pelo relatório, que a gente quer fazer uma publicação mesmo, para deixar à disposição, para ser um material de consulta, para marcar a grande tragédia do Pantanal e aquilo que foi indicado aqui por todos nós. Consulta ao deputado Leonardo, se quer fazer uso da palavra. Deputado pantaneiro do município de Cáceres. Eu estou aqui em trânsito, estou quase chegando no local, quase chegando aqui no local que eu possa conversar, mas saudar a todos e a todas da comissão externa, parabenizar pelo relatório, toda a equipe técnica e todos os deputados. Sempre à disposição aí, deputada, para estar trabalhando juntos. A senhora em especial, uma deputada que eu tenho muita estima, muito carinho, nos representou muito bem durante essa caminhada. Parabéns por a senhora presidir em nome de todos os deputados e deputadas que fizeram parte dessa comissão externa e agora apresenta um grande relatório, um grande documento ao Brasil, né, porque o Pantanal é um patrimônio mundial. Então, representa ao Brasil esse grande documento que pode trazer essa discussão, essa grande discussão em prol do Brasil. Obrigado, desculpa aqui que eu estou entrando aqui, mas obrigado pela oportunidade de saudar a todos. Muito obrigada, deputado Leonardo. E quero dizer a todos que nós fizemos uma reunião presencial em Brasília e, por solicitação também do próprio governo de Mato Grosso e por decisão da nossa comissão, vamos fazer um seminário no estado de Mato Grosso e no estado de Mato Grosso do Sul, porque o seminário vai poder propiciar a todos que estiverem conosco um detalhamento maior do relatório. Então, no final aí do mês de janeiro, provavelmente na última semana, a comissão será convidada a estar no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, para que possamos chamar as autoridades científicas do país e dos nossos estados para discutir um pouco melhor, para que essa tragédia não se repita. O ano de 2021 será um ano de acompanhamento. Essa comissão continuará trabalhando nas questões do bioma, mas estaremos todos juntos, né? Solidários e com o nosso trabalho parlamentar em defesa do Pantanal e na aprovação de uma legislação que realmente garanta viabilidade social e econômica para o povo pantaneiro, mas também as condições de sustentabilidade e as condições de garantias que tragédias como essa não se repitam. Estamos num país onde, à frente do governo, todo dia tem sinais invertidos. Me preocupo muito com estes sinais, porque a população que está, uma população diversa como a que nós temos, a população muitas vezes olha o que a autoridade indica. E a autoridade está aí para convencer a população mesmo, é o papel dela. Por isso, se ela errar, o país erra. Se ela errar, a sociedade recebe essa informação e muitas vezes causa a tragédia seguinte. Teremos que estar muito atentos no plenário da Câmara em nossos estados, olhando o ambiente do país, todo o nosso meio ambiente. E quero aqui dizer que, né, em uma de nossas audiências, nós tivemos a discussão sobre os direitos da natureza. E nós devemos avançar muito nessa discussão, no mundo e no Brasil, sobre a questão dos direitos da natureza. A gente discute direitos humanos, mas a gente não coloca a natureza aí inserida. Se somos humanos, é porque convivemos com toda uma natureza organizada, sistematicamente equilibrada, para que o humano possa resistir. Então, nesse sentido, garantir direitos da natureza na legislação brasileira é de fundamental importância. Em todos os biomas, vamos olhar com muito cuidado quais são os direitos da natureza violados neste momento pela humanidade e qual é o nosso papel. Quero saber se algum deputado a mais quer usar a palavra. Também aqui dizer que o deputado Ivan Valente está numa discussão do Fundeb, está passando mensagem no apoiamento aqui à comissão e trabalhou muito por esta comissão, como todos os deputados aqui presentes. Algum deputado gostaria de fazer alguma intervenção? Pode abrir, se tiver ainda, nós temos um tempinho ainda, quiser fazer alguma intervenção, o microfone está à disposição. Ok? Todo mundo contemplados?
Então, finalizando, né? Vamos finalizar essa apresentação. Ô, Rosaneide. Sim. Só me conte no quórum aí, tá? E peço desculpas aí, porque a discussão do Fundeb está muito tensa lá, não deu para sair a tempo, tá? E certo, parabéns Ivan. aí pelo trabalho, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada pelo nosso trabalho. Você foi um parlamentar o tempo todo aqui, voltado e vinculado, e vai estar conosco, com certeza, em todas as ações do próximo ano. Mais alguém? Então, nesse sentido, né, nós, ouvindo os deputados, apontamentos que foram feitos durante essa reunião estará contemplado no relatório. O relatório, com certeza, na próxima semana estará digitalmente à disposição de todos, para que a gente possa divulgar o máximo possível, a gente possa colocar em nossas redes, nas mídias deste país, para que todos possam olhar o Pantanal. Quero agradecer muito à imprensa, aos artistas, ao povo pantaneiro, que se debruçou para que o Pantanal realmente recebesse todo o esforço necessário dessas pessoas para a continuidade de sua existência. Todos os pesquisadores, né, do INPE, da Agência Nacional de Águas, de nossas universidades, da Embrapa, todas as ONGs, nós temos até este momento, em dezembro, ONGs lá no Pantanal, alimentando animais, socorrendo animais, ajudando nas pesquisas, olhando os ninhais que foram destruídos, percebendo de forma muito humanizada os direitos da natureza e dos humanos, de forma muito alinhada, para que a gente possa salvar realmente a nossa condição de existência humana. Quando a gente está aí defendendo os direitos da natureza, nós estamos a defender a continuidade da vida no planeta Terra. Sabemos a importância do bioma pantanal, sabemos que é uma esponja, né, que recebe água, e depois diminui a água e filtra, e faz com que equilibre o clima. E destruir este equilíbrio da natureza, estamos cada dia mais destruindo um pouquinho das possibilidades de nossa existência. Agradeço profundamente a cada parlamentar que foi muito interessado nas nossas discussões, a nossa equipe técnica, os consultores da casa, todos os assessores de deputados que estiveram aqui o tempo todo debruçados e defendendo o Pantanal. Aqui não tem apenas profissionais, aqui tem militantes da questão ambiental. Então, não sendo possível uma deliberação desta comissão em razão da resolução 14 de 2020, o 2020 é um ano atípico, mas tivemos quórum, estamos com quórum em nossa comissão, mas considerando-se este relatório ora apresentado, o resultado do trabalho desta comissão até o presente momento, com a inclusão das sugestões apresentadas nesta audiência pelos deputados, e estando todos de acordo, pergunto se estão todos de acordo, enviaremos ao presidente da Casa para fins de registro e publicidade. O acordo, eu entendo aqui a participação, se ninguém se manifestar, considero que o relatório está acordado por todos nós. Nada mais havendo a tratar, informo que a data da próxima reunião técnica será comunicada posteriormente. Desejo a todos, né, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que tenhamos vacina para todos, que o governo lembre que a população brasileira quer continuar trabalhando, quer continuar afetivamente nas ruas deste país, quer continuar fazendo aquilo que é da cultura do nosso povo, abraçar, apertar as mãos, né, trabalhar juntos, trabalhar coletivamente. Esperamos que tenhamos ainda neste final de ano decisões em relação ao Pantanal e aos biomas brasileiros, sejamos, no ano de 2021, atentos 24 horas em defesa do meio ambiente, em defesa dos direitos da natureza e em defesa da humanidade. Queremos viver e queremos deixar um legado para as futuras gerações. Muito obrigada e até a nossa próxima reunião.